Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quando iniciávamos essa igreja, tínhamos uma palavra, ou iniciamos com uma palavra de que iríamos ser reconhecidos como um ministério de cura. Como disse o pastor Sidney aqui em suas orações, muitas vezes ela vai acontecer de forma física, outras vezes emocionais e outras vezes espirituais. E hoje, desde o início, eu sinto que Deus está agindo nessa área para muitas pessoas. E por isso esse texto, eu já falei dele, eu quero só uma reflexão, porque ele fala de um homem que podia fazer muita coisa por si mesmo. Ele era rico, influente, mas ele viveu um dilema, que tudo o que ele tinha ao seu alcance não era capaz de dar a ele o que ele precisava de fato. Então acompanhe aqui. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este me envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos. Você pode dizer amém? Isso. Nós estamos diante de uma história bem interessante, como muitas histórias bíblicas. Mas essa em particular, ela vai falar de um momento muito especial, certo? E um momento especial para um homem que não era crente, que não pertencia ao povo de Deus. Este homem é comandante do exército do rei da Síria. Ele luta, como muitas nações vizinhas a Israel, para obter o controle de Israel. Eu já expliquei aqui, não simplesmente por ser o povo de Deus, mas por ser o dono da água, certo? O dono de um ambiente que é a junção de 3 continentes. Que toda a movimentação que se fazia por comércio, certo? Era necessário, ou muito mais rápido, passar pelo território de Israel. Até hoje funciona dessa forma. Se um navio vai para a Europa, é muito melhor desembarcar, certo? No Mar Vermelho, ali no sul de Israel, fazer
um percurso pequeno de algumas horas de carro e então atravessar o Mediterrâneo e, se for para oeste, a Europa, se for para leste, a Ásia. As minas de rei Salomão não tinha a ver com minério, tinha a ver com pedágio, com o dinheiro que se cobrava para que as nações passassem por ali. Então, todas as nações vizinhas, quer Líbano, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, todos os antigos que ocupavam essas terras, o que eles queriam? O domínio sobre o território de Israel. Isso era muito importante para eles. Não era simplesmente porque era o povo de Deus. Pare de olhar todas as coisas simplesmente com uma ótica sempre espiritual. Abra um pouco mais o seu entendimento e talvez você possa descobrir que as guerras que você enfrenta, que os problemas que você tem enfrentado muitas vezes, eles não têm cunho espirituais. Às vezes são questões de desequilíbrio emocionais, questões econômicas. Vamos enfrentar os nossos inimigos num ambiente cujos quais eles estão lutando contra nós. Se você tem uma doença que um remédio ou uma terapia pode cuidar, por que não procurar isso? E levar essa doença para o âmbito espiritual e conseguir, através de orações, coisas que você poderia conseguir com um tratamento ou com um ensinamento, com uma ferramenta. Então, eu quero que você olhe de uma forma bem intensa, porque o cara não é crente. O cara frequenta, sabe, lá o templo do Rimon, que era o Deus de sua nação. Tá certo? Então, essa é a história dele. Ele vem lutar em Israel. O que ele tem? A lepra, a hanseníase. É o que ele tem. O que ele pode? Ele pode quase tudo. Ele é comandante do exército da Síria, um dos exércitos mais poderosos da época. Ele pode invadir onde é que tem o remédio. Ele tem grana para pagar. Onde é que tem a cura? Ele tem força para ir. Ele tem recursos. Ele é amigo do rei da Síria. Ele pode pedir o rei para estabelecer suas conexões e para dizer, como o rei manda uma carta ao rei de Israel, poderia mandar a qualquer outro rei. Cadê? Onde é que está a cura para isso? O bálsamo de Gileade? Onde estão, certo? As curas. Ele pode fazer, mas só tem um problema. Não tem cura para ele em lugar nenhum. Nenhum de seus soldados, de suas estratégias de guerra, de seu material bélico, de sua grana, de sua influência, pode resolver seu problema. Então não adianta. Naamã é um cara respeitado, você viu na leitura, um herói de guerra conhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele passava pelas ruas, as pessoas se curvavam diante dele porque sabiam que podiam dormir seguras, porque no comando do exército do rei da Síria estava ele, o poderoso Naamã. As nações vizinhas o temiam, porque sabia que se ele recebesse a incumbência de invadir outras nações, ele iria invadir e ia, em suas incursões, ter sucesso. Se tinha alguém que a Síria não queria ver morto, se chamava Naamã. Se tinha alguém que as nações vizinhas queriam ver morto, era Naamã. Essa é a realidade desse cara. Mas o texto diz, e o propósito, quem discute não sou eu. Se você concorda ou não, não vem ao caso. O texto diz que ele vai lutar contra Israel. E o texto também disse que ele era um homem de muito respeito, porque por ele, o Senhor, com letra maiúscula, está o texto, dera livramento aos sírios. Quando você vê Senhor na Bíblia, iniciando com letra minúscula, fala de homem. Se a palavra Senhor começa com letra maiúscula, está falando de Deus. Então o texto diz que o Senhor era com ele, mas ele era um sírio.
Ele invade Israel e, como espólio de guerra, ele leva uma garota para trabalhar na casa dele. Uma menina. Essa menina entra na casa de Naamã para trabalhar com sua senhora. O que ela é para Naamã? Uma escrava. O que ela é para Deus? Uma missionária. O que ela é para Naamã? Uma serviçal. O que ela é para Deus? Uma emissária. Para dar a Naamã, certo? Aquilo que ele não encontraria em lugar nenhum. Ao olhar para aquela menina, Naamã provavelmente não via nada nem ninguém. Vamos imaginar a postura de Saul com Davi, certo? Davi tocou para Saul dormir inúmeras vezes no palácio. E o dia que Davi ganha do gigante, a primeira pergunta que Saul faz é: quem é esse garoto? O que indica que para Saul, Davi não era nada, não era ninguém. Deixa eu explicar uma coisinha para você que a vida tem costume a fazer. Fique atento às pessoas de menos expressões que passam na sua vida, porque essas pessoas de poucas expressões podem carregar consigo coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida. Pare de ficar valorizando pessoas pela roupa que chega, pelo carro que anda, pelo dinheiro que tem. Preste atenção nisso. Às vezes, pessoas aparentemente pequenas carregam coisas grandes a seu favor. E essa menina entra na casa do Naamã. Ela não pode falar com ele, provavelmente também não está muito afim, não. Porque de onde ela vem, as leis são severas sobre a lepra. Em Israel, o leproso vai para uma cidade, refúgio, para morrer. Aquela menina está servindo um homem leproso. E diga-se de passagem, crente, escute agora. Se você vai trabalhar na casa do cara que te levou como escrava, o que você quer que aconteça com ele? Se você vai trabalhar na casa do cara que venceu e subjugou a sua nação, o que você gostaria? Pode falar. Você queria que ele viva muito. Aqui para você. Você não é ou não é? Pensa você servindo um copo d'água para o leproso. Fala, meu Deus, não é à toa que você é leproso. É, porque tem gente que serve mais para ser feiticeiro do que cristão. Esse dia uma menina estava brava aqui na igreja e falou comigo: pastor, fulano fez comigo. Mas eu tenho certeza que Deus é a minha defesa. Isso não vai ficar assim não, Senhor. Eu fiquei olhando. Falei, não vai não, filho? Vai não. Deus sabe. Tá? Diz lá na palavra que eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu vi que ela queria vingança. Eu nem falei nada. Porque senão eu podia entrar e fazer parte da vingança dela. Mas tem gente, você está rindo, mas é sério. A menina vai trabalhar na casa dele. Ela não tem praticamente poder nenhum. Ela só tem algo que ela trouxe de Israel. Onde? No coração. Ela conhece coisas que aquela casa não conhece. Ela sabe coisas que aquela casa não sabe. E aquela menina está interessada, eu não sei se ela está mais interessada na cura de Naamã ou de não contrair a lepra. Só indo lá para o céu e perguntar a ela, alguém quer ir? Nós ora agora. E o Senhor te leva. Eu não sei. Eu só fico imaginando aquela menina conversando com a mulher do Naamã, que ela não tinha acesso a ele, então ela conversa com ele, com ela. Olha, minha senhora, vou falar uma coisa para a senhora, de onde eu venho,
tem cura para esse negócio. Porque o Deus que eu sirvo pode curar tudo. Certo? O Deus que nós conhecemos pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. Eu não sei quanto tempo durou. Eu sei que mulher, quando quer botar uma coisa na cabeça dos outros, fala quase todo dia. Olha, ó, quebrou. Ó, você não viu que quebrou? Está quebrado. Ó, quebrou. Quebrou. Você tem uma. Eu fico imaginando o que seria um homem sem mulher. Quebrado. Literalmente quebrado. Tá certo? Mas volta aqui. Eu não sei quanto tempo ela falou. Eu só sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. O que Deus pode fazer, o que Ele faz. O que Naamã não sabia é que ele não levava para a casa dele uma escrava. Ele levava para a casa dele a palavra de Deus. Eu não sei o que você precisa na sua casa, mas leve a palavra de Deus para lá. Porque ela vai criar esperança, ela vai dar uma solução e vai agir no momento em que você menos espera, ou da forma que você sequer é capaz de imaginar. A menina está lá falando para a mulher do Naamã: tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. A mulher começou a acreditar, Cláudio. Aí quem é que chega para dormir? Naamã. Imagina Naamã deitando. Certo? Deixa eu dar uma dica a você, mulher, sobre a hora de dormir. Tá certo? Quando você fala de mágica, seu marido não quer falar com você. É só você olhar quando você for deitar a posição que ele está. Se ele estiver deitado de barriga para cima, ou virado para o meio da cama, show. Mas se quando a senhora entra, ele faz assim, ó, significa que a senhora já passou do limite. Tá certo? Então, não é hora de falar aquele dia. A senhora entende essas posturas? Não. Porque eu brinco com isso explicando, porque às vezes as pessoas não sabem nem fazer a leitura. Eu tenho explicado. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para casal. Mulheres, seu marido ama ser tocado. Não tem nada mais precioso para um homem ser tocado por sua fêmea. É algo glorioso. Seu marido pode estar sentado numa cadeira assim, até meio assim, relaxado. Passa por trás. Abraça ele, bota a mão no peito assim, só encosta com carinho. E você vai ver que ele vai... Tromou, alargou os ombros, como quem diz, minha fêmea me tocou. É isso aí, mano. É. Por exemplo, seu marido está dirigindo. Ele está dirigindo, a senhora está do lado, ó. Vá por trás da cabeça dele. Assim. E faz um cafuné, mas faz um cafuné com essa mão e segura no banco com a outra, que o bicho vai... Ele vai sentir o Lewis Hamilton, certo? Por quê? Porque a mulher dele tocou nele. As pessoas sequer são capazes. Pastor, como é que o senhor sabe que o homem gosta de toque? Porque ele tenta tocar. Mas ele não sabe. Pode notar, seu marido sempre toca na senhora onde não deve. Às vezes a senhora está lavando louça, vem ele por trás. Ó. Aí a senhora, para, rapaz, tu só pensa nisso. Ele pensa, eu não estava prestando em nada, só queria tocar. Ele te dá um tapa, morde no seu pescoço, parece um felino. O que é isso? Isso é a demonstração de um toque cujo qual ele não tem muita habilidade, mas a senhora pode fazer uso poderoso. Eu já falei disso aqui. Então é só uma instruçãozinha para quem é casado, para ver se dói menos. Tá certo? Mas volta para o texto aqui. Então a mulher do Naamã vai falar com o Naamã. Sim ou não? Sim ou não? Quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Se ela fosse nova, se fosse estrangeira, por que a palavra dessa menina tem peso?
Primeiro, porque Deus é com ela. E segundo, porque ela é com Deus. Não é só Deus que é com ela. Ela é com Deus. Sua postura, sua maneira de agir. Pode ter certeza que essa menina está sendo observada para ver se o que ela diz tem conexão com o que ela faz, com o que ela vive. E aquela menina começa a falar algo absurdo, algo que não pode ser investigado. Não dá para pegar um telefone e ligar. Não dá. Não dá para ter uma informação se o que ela fala é verdade. De Damasco a Samaria, querido, é bem longe. Pode ter certeza. Bem longe. Talvez o quê? Daqui a Campos. Talvez. É uma distância muito grande para se fazer por causa de uma conversa fiada de uma garotinha. De uma hipótese infundada de alguém tão novinha. O que essa menina tem? O que a casa de Naamã levou para lá? Mas Deus é com a garota é com Deus, fica meio difícil, né? Eles deveriam conversar no quarto sobre a postura da menina. Dá para acreditar nessa menina? Cara, olha a maneira que ela vive. Essa menina faz as orações, já trabalha aqui com a gente um tempo. Olha a postura, olha sua educação. Olha só, ela é diferente. Dá para acreditar nela, dá, cara. Mas não tem cura em lugar nenhum. E posso te falar a verdade? Naamã poderia dizer para a mulher dele: querida, pensa direitinho. Se o Deus dessa garota é tão poderoso, por que é que ele me deu condições de entrar lá e vencer a nação dela? E outra pergunta pior: por que é que o Deus poderoso dessa garota lhe permitiu ser uma escrava numa nação estrangeira? Eu perguntaria isso. Mas a mulher dele poderia dizer para ele o quê? Eu não sei te responder nada disso. Eu só sei de uma coisa. Se eu fosse retirada da minha terra para morar na casa de um homem que fez isso, se tem uma coisa que eu gostaria de ver, é você morto. E ela não quer. Provavelmente havia essa menina orando por você. As coisas começam mesmo sem sentido, porque não tem sentido, muitas vezes. Tem sentido você perguntar, porque você herdou tanta coisa para herdar de alguém, você herdou essa doença? Tanta coisa para acontecer. Foi justamente seu marido que morreu, sua mãe, seu filho? Tem. Pare para pensar. Justamente você para ser traído, seu filho para se envolver com esse tipo de coisa. Então, cuidado para não procurar respostas que não existem. A menina está lá e pronto. Por quê? Porque Deus resolveu colocar a menina lá. Se tinha alguém que deveria estar revoltada com Deus, esse alguém era a menina, e ela não está. Então, o Naamã vai no rei da Síria e diz: majestade, tem uma garota que trabalha lá em casa, que eu trouxe como espólio de guerra de Israel, e essa menina está dizendo que tem cura lá em Israel para minha doença. Então tá bom. Vamos imaginar? Um camelo, um jumento, não sei no que eles viajaram, a pé. Quantos dias? Quanto ia custar essa viagem? Não era algo simples. Quanto tempo Naamã ia ficar fora? E outra coisa, quem ele vai levar com ele? Porque se as nações vizinhas descobrem que Naamã está viajando com um grupo pequeno,
e não com seu exército, a probabilidade de matar esse cara é grande. Ele ainda não pode viajar com qualquer um, gente. Ele tem que fazer a viagem com gente que tem compromisso com ele, com gente valente, que leva no coração o mesmo desejo que ele leva, o desejo de ficar curado. Esses homens vão fazer diferença na frente dele, ou na vida dele, lá na frente. Porque às vezes, quando você está numa situação difícil e ainda está andando com gente errada, a probabilidade de você ter êxito é praticamente zero. Então ele tem que selecionar o grupo que ele vai levar com ele. Certo? E o rei autorizou. Note, a palavra de uma menina pegou a mulher do Naamã, pegou o Naamã, chegou no rei. Note, a lepra do Naamã não pegou na garotinha, mas a fé da garotinha pegou no Naamã. Ele agora vai fazer a viagem até Damasco, ou até Samaria, perdão. Certo? E ele vai levando consigo presentes, seus homens. E ele vai onde? Ele é um militar. A cabeça é do militar. O relacionamento que você tem a ver com Deus tem muito a ver com a sua cultura e com o seu modelo mental. Vamos lá? Religioso Jairo. Senhor, vá até a minha casa e cure a minha garotinha. O militar centurião. Senhor, não precisa ir na minha casa. Sou um homem de autoridade. Dei apenas uma ordem a um de seus anjos, porque quando eu quero algo, é isso que eu faço com meus subordinados. Note, o modelo do centurião é diferente do modelo do Jairo. Para Jairo tem que ir na minha casa, botar a mão na minha garota. O centurião não precisa ir na minha casa, é só dar uma ordem e está feito. Então ele vai onde? Ele vai no rei. Entrega a carta como você leu comigo. Quando o rei leu a carta, o rei rasgou as suas vestes e disse, olha, eu imagino a cara do Naamã, vendo o rei rasgando as vestes, e diz, cara, quem sou eu? Eu não sou Deus para curar você da sua lepra? E o rei deve estar pensando, e mesmo se eu pudesse, eu não faria. Porque nem todo crente é igual. Ou nem todo mundo está ao mesmo tempo no mesmo ambiente de comunhão. Naamã é o cara que venceu o rei. Quando Naamã vê isso, ele está decepcionado. Foi uma viagem feita à toa. Mas se você voltar depois na leitura e descobrir o que está escrito, a garota disse a mulher do Naamã. Porque todas as vezes que a informação ela é passada, dificilmente ela chega de forma original. Deus chega para Adão e diz, Adão, come de todas as árvores, menos dessa. Não coma dessa árvore. Está certo, está certo. Vamos lá. A serpente, Satanás, pergunta a Eva, como é que diz Deus? Disse Deus. Eva deveria dizer o quê? Não sei, ele não me falou nada. Quem me falou foi Adão. Adão me disse que eu não posso tocar, que eu não posso comer. Deus disse para não tocar? Deus disse para não? Então, quando o diabo conversa com Eva, ele não pergunta algo que ele não já saiba a resposta. Ele pergunta exatamente o que ele já sabe, porque o que ele está interessado é em descobrir o que você sabe sobre fé, o que você sabe sobre salvação, o que você sabe sobre obediência, o que você sabe sobre o Deus que você serve. E se ele descobrir uma falha nisso, é ali que ele vai atacar. É assim que aconteceu. A menina não disse para ele procurar o rei, disse, lá tem um profeta. Mas a mente dele
Seu modelo mental diz: se alguém é poderoso naquela nação, esse alguém é o rei. Então eu vou falar com ele. O rei rasga as vestes. Aquilo provavelmente vai gerar uma guerra. Esse negócio não vai ficar assim. E aí então a notícia vem lá de Dotã, onde mora o profeta Eliseu. Eliseu está no início de sua caminhada, já está sendo reconhecido por alguns feitos. E agora Eliseu diz uma mensagem para o rei. Porque se tinha alguém que deveria saber onde é que estava a cura, esse alguém deveria ser o rei. Ele deveria dizer: olha, eu não posso te curar, mas eu sei quem. Porque se a garotinha sabia quem era Eliseu, por que é que aquele rei não sabe? Porque todas as vezes que o profeta entrava na cidade, todo mundo tinha medo. E principalmente aqueles que andavam em desobediência. Então qual é o problema? O problema do rei com Eliseu é o mesmo de Acabe com Micaías. É o mesmo. Então, Eliseu manda dizer para o rei: por que você rasgou suas vestes? Manda vir a mim o leproso, e todo Israel saberá que aqui ainda tem Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, cuidado para não vir para a igreja para procurar quem a Bíblia nunca mandou que você procurasse, para acreditar em pessoas que você não deveria acreditar, para depositar sua confiança e entregar seu coração a pessoas que a Bíblia nunca mandou você entregar. Se você caminha conosco aqui, se você caminha em qualquer outro lugar, aprenda uma lição. Não coloque seu coração na mão de homem nenhum. Seu coração tem que estar na mão do Senhor, porque Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro. Então, qualquer pessoa mal intencionada que observe uma entrega desse tamanho, estabelece um ambiente abusivo extraordinário. Entendeu? Por isso que está assim de pastor abusador. Eu não estou falando de abuso sexual, não. Abuso de poder. Tentando mandar as pessoas, inibindo as pessoas de estabelecer seus raciocínios, questionamentos. Cuidado com isso. Lugares errados podem trazer problemas seríssimos. Eliseu disse: manda vir a mim. Manda. E saberá que ainda há profeta. Naamã virou as costas, deixou o rei pelado. Ele Zé Ruela foi embora, cheio de esperança no coração. Agora sim, agora eu estou indo para o lugar certo. Vou me dar bem ou não vou? Sim ou não? Só que ele não conhece o protocolo. O protocolo de Naamã está na mente dele. Ele falou: eu vou para a casa do profeta. Agora sim, eu vou para a casa do profeta. Quem sou eu? Eu sou o Naamã. Sim ou não? Quando ele passa na rua, o que as pessoas fazem? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei quanto dinheiro você tem, quanto poderoso você é, mas você passou por aquela porta ali, ó. Tem ninguém maior que o outro. Alguns pastores até gostam de ser ungido do Senhor. Eu não estou muito afim, não. Eu sou pastor. Quer colocar... Eu acho que até o texto nem está falando, mas deixa quieto. Passou daquela porta para dentro, se tu é rico, se tu é pobre, se tu é culto, se tu é indouto, você está entendendo? Se você é poderoso ou é um Zé Mané, daquela porta para dentro, tu é filho de Deus. E pronto. Eu estou cansado. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você.
Aqui. Eu já vi tanta gente reclamar, pastor, eu não gosto de pastor que trata os outros que têm dinheiro melhor do que quem não tem. Se você souber o sofrimento que eu tenho por tratar todo mundo igual, porque tem gente que acha que eu deveria dar privilégio. E eu não dou. Quem caminha comigo sabe. Eu não estou nem aí. Ó, beijinho no ombro. E vida que segue. Eu, hein? Sirva um Deus que é dono do ouro e da prata. Certo? Agora volta aqui que eu tenho que terminar. Hoje estou falando muito. Falando demais, não. Muito. Então, presta atenção. Eu não posso terminar essa história com Naamã leproso. Antes de acabar, tem que curar o cara. Ou não? Senão fica difícil o negócio. Então, presta atenção. Agora está lá o Naamã. E o Naamã falou, vou chegar lá. O profeta vai sair, vai falar. Dá um autógrafo, Naamã. Leprou, leprou aqui é o lugar da cura da lepra. Isso! Vamos curar agora. Lá vai o Naamã. E pensa num cara difícil. Eliseu. Pensa num cara, rapaz. Até hoje eu não entendi como é que aquele garotinho morreu porque riu dele. Está na Bíblia, uns molequinhos perturbados. Devia ser pigmeu, não devia ser criança, não é possível. Ser uns adultos pequenos, não é possível. Adriano, eu fico pensando, fico lendo na Bíblia, me dá vontade de rir. Os meninos, eu acho que ele escorregou e os meninos zombaram dele. Ele era baixinho, calvo e gordinho. Os meninos riram, diz que parecia uma loba, lá um urso, sei lá que bicho era, que eu também não quero incriminar a pessoa errada. E comeu os garotos. E era muito garoto, hein? Eu acho que era uma creche que invadiu. Porque era. Eu ia até falar besteira. Jesus, eu tenho que me regular. Besteira que eu digo não é besteira que eu ia usar um exemplo que não deveria. Tá certo? Mas olha só, Eliseu era difícil. Quando Naamã estacionou o camelão dele, aquele juventão, cameiro, sei lá o que era, 4 portas, ar-condicionado, aquela coisa fantástica, aquela comitiva, aquele carro, tudo oficial, brother. Eu sou Naamã, chegou! Eliseu falou para o garoto que trabalhava aí, chegou um cara aí na frente. Ó, pelos carros, importante. Pois é, fala para ele ir tomar banho. Onde? Lá no Rio Jordão. Ele está botando ali? Lá, irmão. Está pregando comigo, irmão. É só uma pregação interativa, Por isso que eu estou vendo que o pessoal está olhando mais para lá do que para mim. Mas é isso mesmo, é a palavra de Deus, não sou eu não. E é bom que vocês vão conferindo. É que eu tenho uma tradução diferente. Certo? Aquela ali é Almeida, corrigida, a minha Cláudio atrapalhada. Não é verdade? É isso. Certo? Vai, lava-te 7 vezes nu e a tua carne ficarás. Isso aí. O Rio Jordão, gente, em relação aos rios de Damasco, era o Tietê. O Naamã ficou. Então, olha só o que o Naamã. Vou chegar lá, o profeta vai sair, falar comigo, orar a Deus, botar a mão, a lepra vai embora. Não aconteceu nada disso. Quando ele chegou lá, o cara não foi receber ele, mandou o secretário. E falou, vai. O chefe não falou que não vem receber o senhor, não. E falou para o senhor dar 7 mergulhaços no Jordão. Aí o texto, coloca aí, irmão, já que já está assim. Porém, Naamã muito se indignou e foi se dizendo, certo? Esse que eu dizia comigo, olha lá, dizia comigo, certamente ele sairá, possuirá em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o... E não aconteceu nada disso, mandou tomar banho. Naamã falou, vou embora, vou arrebentar aquela garotinha quando eu chegar lá, tá perto dessa garotinha, fez eu fazer essa viagem toda, acreditei nela, essa palhaça dessa garotinha. Quando ele vai indo, quem é que aborda ele? Os caras que foram com ele. Falou, Naamã, poxa, cara, estamos juntos na parada, maluco. Carioca, se nós cair atirando, vambora, brother. Entendeu? Já estamos aqui mesmo, o rio está ali, é sujo, mas é beleza. 7 mergulhos, rapidinho, pô. Nós vamos lá com você, nós só não mergulha, porque o rio é sujo. Mergulha você. Certo? Vai lá, 7 mergulhaços.
Como? Conheceu o Naamã? Imagina já o Naamã. Eu fico... Tem uns caras na Bíblia que eu não sei como é que pode ser tão burro. Se é para ficar curado no terceiro, para que dar 7? Então eu imagino ele. A praga daquela garota. A peste. Melhorou um pouquinho. Vê aí se melhorou. Melhorou não, né? Peixe dessa garota, pelado. Nossa, longe pra caramba. Sétimo mergulho. E, cara? E aí? Não tem mais, não? Estou botando no braço, mas não sei não, tá bom? Tem uns teólogos que já estão de plantão. A Bíblia não diz onde era. Ah, vá pro inferno, se você quer. Eu sei lá onde era tudo. Perturbar outro, estou fazendo uma aplicação. Certo? Agora, pensa na mão agora, ó. Pô, maluco, falar a verdade. Sempre acreditei naquela garotinha, mano. Porque pode notar se não é assim. As pessoas que dizem que não ia dar certo, que as coisas não iam acontecer, quando acontece, eu sabia, tá? Que Deus era comigo. Então, não é? O Naamã ficou doidinho. Voltou para casa do Eliseu correndo, cheio de presente, cheio de tudo. Agora Eliseu vai lá. Pois não? Aí, ó. Sumiu. Você não quer presente? Ele falou, não estou afim, não. Eu trouxe isso para o senhor. Ele falou, mas não fui eu que te curei. O que Deus faz não está à venda. Até porque ele não faz para qualquer um. Se ele fizesse por dinheiro, teria que fazer para todo mundo. Era só estabelecer um preço. Ué, deixa eu te falar uma coisa. Quem trabalha para Deus por dinheiro, trabalha para Satanás por um salário maior. Entendeu? Naamã falou, vou falar uma coisa para o senhor. Deixa eu levar uma carga de terra aí. Olha como é que a mente do cara é tão... Eu queria levar uma carga de terra daqui de Israel. Porque eu vou lá para Damasco. E eu vou fazer um altar. Eu não vim aqui só para ficar curado da minha lepra, não. Eu vim aqui para conhecer um Deus que pode fazer o que minhas armas, meus homens, meu dinheiro, meu poder, minha conexão não pode. Vou falar uma coisa para você, eu não sei o que você precisa. Eu só sei de uma coisa, o Deus que está presente aqui pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Isso não tem a ver com o dinheiro que você botou no altar. Não. Isso tem a ver com o seu coração, com o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se ele faria isso na vida de alguém que não tem propósito nenhum. E tanto faz morrer ou não. Mas eu gosto do Naamã. Ele é um homem sério. E preste atenção no que esse cara fala antes de ir embora. Eliseu, eu tenho um problema. Eu sou segurança particular do meu rei. E aí, quando eu estou com ele, ele tem o dia da adoração ao Deus Rimon, que é o Deus da Síria. E ele, ao entrar no santuário, eu tenho que entrar com ele. E quando ele se curva, eu vou ter que me curvar com ele. Ele é o rei, eu sou um funcionário dele. Pô, para que esse cara está explicando isso? Eliseu vai ver isso? Se ele fica de joelho ou não, se ele entra ou não, Eliseu vai saber disso? Mas tem alguém que vai saber que ele entra e ajoelha. Quem é? E quem curou ele foi quem? E se ele deixa o dinheiro, estava pago, sim ou não? Mas ele não deixou.
Então, ele explica a Eliseu o que vai acontecer. E ele diz: mas quando isso acontecer, e o meu joelho tiver dobrado diante daquela estátua que o meu Senhor vai estar adorando, eu não vou estar. Quer comparar esse texto com Daniel? Fique à vontade. O joelho é o mesmo. Às vezes dá para ser feito de um jeito, outras vezes não. Mas é importante nós entendermos quem é o Deus que nós servimos.